Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos, nós vamos ver mais para frente, também é importante. E é básico. Mas vamos ficar no primeiro ponto, Mashiach. Afinal de contas, a aula é sobre Mashiach, luzes, câmera, ação, Mashiach. E aí, então, Mashiach vem. E a gente tem o Beit HaMikdash. E a gente pode cumprir todas as mitzvot. E Mashiach vai lutar. Que vai haver um momento, talvez, que ele precise lutar, não necessariamente com armas, talvez sim, talvez não, mas a ideia é de que ele vai precisar enfrentar inimigos. E com isso a gente vai entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar a época de Mashiach. Porque, por um lado, na Torá, a gente falando de paz, uma época de paz. Ué, Mashiach tem que lutar, uma época de paz. Por que ele tem que lutar? Está escrito. A gente encontra na descrição que o próprio Rambam nos dá sobre a época de Mashiach, que inclusive é importante a gente até estudar, para poder entender que Mashiach é aquele que é o descendente do rei Davi, e vai reconstruir o Beit HaMikdash, e vai trazer o povo de volta, e vai trazer o cumprimento da Torá de volta para aqueles que por algum motivo deixaram de cumprir, e vai precisar talvez lutar contra aqueles que se opõem a isso. Então vai haver algum momento de enfrentamento, de alguma forma. E aí vai ter um momento da ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos parece cena de filme de terror. Imagina, cemitérios, os túmulos levantando, e os zumbis saindo. Coisa horrível. Será que é isso que a gente está querendo? Será que é assim mesmo? Interessante. Não é bem essa a descrição que a gente encontra na Torá sobre Tchiat HaMeitim, a ressurreição dos mortos. É muito curioso como que nós estudamos o conceito de Tchiat HaMeitim. Por quê? Porque a ideia aqui é de que existem duas etapas na vinda de Mashiach. Então vamos acompanhar o raciocínio de forma resumida. Nós temos um primeiro momento onde os nossos profetas, se eu não estou enganado, Yeshayahu, pode ser que não, ele nos diz, Ani be'ita achishena. Hashem promete ao profeta, eu, na hora certa, vou apressar a vinda de Mashiach. Em outro lugar nos profetas, você vai encontrar uma outra frase. Mashiach vai ser Ani, um pobre, Rochev al-Hamor, montado sobre um burro. Essa imagem, Mashiach está chegando, um pobre montado sobre um burro. Depois, num outro trecho, se eu não estou enganado em Daniel, dos profetas, está escrito Aru imananei shmaya. Mashiach vai vir montado numa nuvem. Não é um tapete mágico, não. Nuvem. Voando. Negócio. Afinal de contas, ele vai vir num burro, ele vai vir na nuvem. Então, hoje em dia, o pessoal diz o seguinte, olha, é melhor ele vir num burro. Porque já que ele tem que ir para Israel, e já fecharam todos os aeroportos, não entra avião nenhum por causa do corona, chumorona, é melhor ele vir de burro. Aí pelo menos ele entra. Porque senão não vão deixar ele entrar, não vai ter nem voo para ele chegar em Israel. Piadas à parte, não é bem essa a ideia. Óbvio. Nós temos uma frase, como a gente falou antes, Ani beitah achishena, Deus nos transmite através dos profetas, eu, na época certa, vou apressá-lo. Então, nossos sábios perguntam, se tem uma data para a vinda de Mashiach, então espera. Mas, se a Hashem está dizendo que vai apressar, então tem como apressar. Então, afinal de contas, tem data ou não tem data? E os nossos sábios nos transmitem aquilo que foi passado de geração em geração sobre o verdadeiro significado dessa frase. E essa frase quer dizer o seguinte, se a gente merecer, se a gente trabalhar duro, procurar cumprir mitzvot, inspirar as outras pessoas à nossa volta a fazer mitzvot, a estudar a Torá,
e a gente agitar o povo realmente a se conectar com Hashem, ele vai vir mais rápido. Se não, vai ter uma data, dessa data não passa. Ou seja, se a gente tiver méritos, isso pode ser mais rápido. Se a gente não tiver méritos, isso pode ser mais lento. Por um lado, essa seria a ideia. Por outro lado, se você para pensar, montado num burro é uma coisa normal, natural. Montado numa nuvem é sobrenatural. Então, nos explicam os nossos sábios, nos vários livros, sobre a época de Mashiach, que é preciso entender que, na verdade, nós temos duas etapas da vinda de Mashiach. Uma etapa é uma etapa natural. Tanto que em hebraico a palavra Hamor tem as mesmas letras que a palavra Homer, materialidade. Então, uma primeira etapa da vinda de Mashiach tem a ver com o mundo material sendo refinado. Ele não deixa de ser natural, normal, mas ele está mais refinado. Dentro dessa ideia, nós vamos ter o conceito de que aquilo que os nossos profetas disseram, Vegar Zeev in Keves, na época de Mashiach, o lobo e o carneiro vão ficar juntos, que é um milagre, porque isso não é natural. Na verdade, no fundo, é apenas uma metáfora. Ou seja, como nós dissemos, Mashiach vai reunir o povo judeu e vai combater os inimigos do povo judeu a tal ponto em que, como na época do rei Salomão, aqueles que eram inimigos vão deixar de ser inimigos. Aqueles que eram os lobos, querendo comer o carneirinho, vão deixar a gente em paz. Então, o lobo e o carneiro, os inimigos do povo judeu vão viver em paz. Essa é uma explicação de como seria a época de Mashiach, uma primeira etapa natural. No entanto, a Torá faz questão de dizer que são duas etapas. Por que duas etapas? Porque você tem um momento onde vai ter Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos, que é uma etapa totalmente sobrenatural. Foge completamente de qualquer descrição. Fora isso, nos profetas se fala que na época de Mashiach todas as doenças vão ser curadas, todas as árvores vão dar frutos comestíveis, e tem um monte de profecias de coisas sobrenaturais. Então vai haver uma época além da natureza. Então é isso que a Torá está nos dizendo. Há um período natural, onde as coisas se processam de forma natural. Depois há um período sobrenatural. E também tem uma ressurreição dos mortos, uma parte desse período. Concluindo para hoje, o mundo, como a gente conhece, como Deus criou, começou como um paraíso. Assim a gente encontra no Bereshit, no início da Torá. Depois houve um acidente de percurso, houve uma série de coisas erradas e Hashem se afastou da terra. Se Deus quiser, em breve, ele volta plenamente a se revelar para todos nós, que é o que a gente chama de a segunda etapa da época de Mashiach, quando a divindade, a presença de Hashem vai ser uma coisa visível, até onde a gente pode imaginar o que seja isso, porque vai ser algo sobrenatural. Aqui vai ser a moradia de Hashem, finalmente, como está escrito nos vários livros, que o objetivo maior do cumprimento de Torah e Mitzvot é fazer deste mundo uma moradia para Hashem. Então, todas as almas que se encontram nesse momento no Gan Eden celestial, num paraíso celestial, estão esperando o momento de descer e voltar novamente dentro de um corpo que Hashem vai, por assim dizer, clonar a partir do corpo original. E todas essas almas abandonam esse mundo celestial e ele deixa de existir, porque ele vai passar a ser aqui embaixo. E aqui embaixo vai ser este mundo celestial. Esse Gan Eden, esse paraíso, vai voltar aqui para a Terra. Então tem que estar todo mundo de volta aqui. Tchiat HaMeitim é o ponto alto, onde todas as almas que passaram voltam aqui para poder desfrutar da presença de Hashem, como ele sempre quis se revelar para a gente, mas ainda não estava na hora. Essa é a maior recompensa que as almas poderão ter, o maior prazer que as almas poderão ter. E aí vai acontecer uma coisa curiosa.
os outros povos vão observar o que está acontecendo e vão falar, uau, Mashiach, isso aí é muito importante. E o que a gente pode, como é que a gente pode se aproximar dele? Como é que a gente pode ficar em bons termos com o rei Salomão da nossa época? E eles vão pensar, vamos oferecer para ele petróleo, dinheiro. Ele já tem tudo isso. Deus vai dar para ele o que ele precisa. Que presente que a gente pode dar para Mashiach, para que a gente possa se aproximar, estar em bons termos? Ninguém quer estar em maus termos com um homem tão poderoso. E aí vem aquele passuca, aquela frasezinha que está nos profetas, Yaviu, Shai, Lamorá, vão trazer um presente para esse homem poderoso, Mashiach, cujo poder é o seu carisma, é sua bondade, sua sabedoria. E eles vão dizer, eu tenho um presente. É um presente que ele quer. Tem judeus no meu reino, no meu país, na minha república, que eles mesmos já esqueceram que são judeus. Eles nem se consideram mais judeus. Mas a gente tem o registro, e a gente sabe que eles são. Quando o Mashiach veio e recolheu todo mundo, eles não quiseram ir. Por quê? Rabino, saiu o som. De novo, a partir de que momento vocês me ouviram? Ou até onde? Então, vou voltar. Esses presidentes, primeiros ministros, vão ver um judeu, uma judia, perdidos. E vão dizer, Mashiach não levou esse daí para Israel. É que ele mesmo, ou ela mesma, nem sabe que são judeus. E aí, então, vão trazer esses judeus perdidos para Mashiach. E é isso que está escrito, Yaviu, Shai, Lamorá, vão trazer esse presente. Mashiach está esperando trazer todos os Yehudim de volta para Israel, para que a gente possa cumprir a Torá plenamente e, finalmente, entender o que significa a gente poder estar com a presença de Deus revelada para todos nós. Possa acontecer em breve, Mivim Herabi Ameno. Amém. Pessoal, Amém. com alguns minutinhos, deixa eu abrir aqui para todo mundo. Rapidamente, se o pessoal quiser, tem alguma coisa aqui no chat, perguntas. Veja bem, a gente não esgotou o tema, porque ainda tem muita coisa para falar, mas dentro do possível. Pelo senhor. Muito obrigada. Dino. Vamos lá. Deixa eu aproveitar. Dino. Pessoal, vejam bem. Último detalhezinho, antes que a gente saia do ar. Eu só preciso ver quem é o próximo que eu preciso passar. Vejam, nós falamos sobre Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos. Eu vou deixar o tema para uma próxima vez, só quero adiantar uma coisa. O que nós aprendemos na Torá sobre o futuro de Tchiat HaMeitim é que, Be'ezrat Hashem, quando chegar o momento de Tchiat HaMeitim, todos aqueles que faleceram vão chegar em Israel de metrô. Sim, isso estava previsto já, inclusive na época do Talmud, já se falava sobre isso. Mechilot, Deus vai criar túneis subterrâneos. E todos os Yehudim que vão ressuscitar virão para Israel através desses túneis subterrâneos. Então, cenas de filme de terror com zumbis rodando por aí não vão acontecer na época de Mashiach. Maiores detalhes, Be'ezrat Hashem, numa próxima ocasião, em que a gente possa trabalhar um pouco mais esses conceitos que estão sendo jogados de uma certa forma. Gostaria que fosse de uma forma um pouquinho melhor, mas é o que a gente tem, é o que a gente faz. Certo? Rabino. Sim. Rabino, só uma pergunta. Uma só. Mesmo aqueles que praticam idolatria vão voltar? Então, o que quer dizer praticam idolatria?
Está falando do povo judeu? Sim. Não. Israel, Israel. A Torá nos diz claramente que, independente do que ele fizer, ele não deixa de ser judeu. Em relação a outros povos, existe toda uma série de questionamentos que, inclusive, existe a ideia de que outros povos também vão estar aqui presentes. Quais são aqueles que vão ressuscitar ou não? Sim, vai haver uma seleção. Eu diria que, obviamente, isso cabe a Deus escolher quais são aqueles que vão voltar para cá ou não. Existe um critério para isso, sim. Provavelmente, esse critério passa pelas 7 mitzvot universais, ou seja, existe um limite, uma diferença muito grande entre o que Deus cobra do povo judeu e o que Deus cobra dos outros povos. Então, mesmo dentro das leis de idolatria, Hashem cobra um grau de fidelidade do povo judeu muito mais elevado do que um grau de fidelidade que ele cobra dos Goim, dos outros povos. Por quê? Porque a relação da gente com Deus é mais direta, porque ele escolheu fazer essa relação desse jeito. Então, ele cobra da gente esse tipo de relacionamento, enquanto que a relação de Deus com os outros povos não é tão direta. Então, eu vou lhe dar um exemplo, eu espero que ajude a esclarecer. Não sei se o nosso tempo permite, mas eu vou tentar em 2 minutinhos. Os índios Tupi-Guarani são um dos índios mais primitivos que existem na face da Terra. Tem os aborígenes lá da Austrália também, enfim. E os índios Tupi-Guaranis, eles acreditam que existe uma entidade universal chamada Tupã, que é o Deus universal, e depois tem outros deuses, o Sol, a Lua, enfim, etc, etc. Então, é interessante que, do ponto de vista da Torá, como eles acreditam em Deus acima de tudo, mas também tem outros deuses abaixo disso. De uma certa forma, eles sim acreditam em Deus, se bem que eles têm uma relação indireta com Deus, porque eles têm outros deuses no meio disso. Então, de uma certa forma, os índios tupi-guaranis são monoteístas do ponto de vista da lei das 7 mitzvot universais, para aquilo que se cobra dos outros povos. Tá? É possível que um egípcio da antiguidade, um sábio, um filósofo grego da antiguidade, seja considerado um idólatra e um índio tupi-guarani monoteísta, do ponto de vista das 7 mitzvot universais. Por quê? Porque lá na Grécia eles não acreditavam num Deus universal e que tivesse subdeuses, eles acreditavam em vários deuses, enquanto que o índio, nesse ponto, é mais puro, mais direto, ele tem um Deus universal acima de tudo. Então, o critério de como avaliar quem é o idólatra, quem não é o idólatra, é um pouquinho diferente do que a gente imagina, mas existe um outro critério baseado nas 7 mitzvot universais. Mais alguma dúvida? Porque agora meu tempo, acredito que já esgotou. Obrigada.